A MP foi editada, a MP que nós estamos discutindo e estamos votando hoje, foi editada em 30 de outubro de 2014. E o seu texto original, que em decorrência dos acordos firmados nas duas casas do Congresso Nacional, basicamente prorroga a entrada em vigor da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, o chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Com muita honra, senhor presidente, eu recebi a relatoria da MP 658 na comissão mista para realizar o trabalho, conferir integral abertura para diálogo com todos os agentes envolvidos com esta legislação. Aliás, cumpre registrar que realizamos no âmbito da comissão mista em 26/11/2014 audiência pública com a participação de variados segmentos envolvidos nessa discussão. Estiveram presentes conosco nessa audiência pública senhor Diogo de Santana, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Carlos Higino Ribeiro de Alencar, secretário executivo da Controladoria-Geral da União, Carolina Gabas Stuck, diretora do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, José Eduardo Sabo Paes, procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor da Universidade Católica de Brasília. Vera Magazão Ribeiro, diretora de Ação Educativa da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, da ABONG, e Gustavo Cesário, diretor executivo da Confederação Nacional dos Municípios, e diversos outros representantes de entidades e de organizações da sociedade civil, inclusive parlamentares. Na oportunidade, foram apresentadas várias demandas para além da prorrogação do prazo da entrada em vigor do marco regulatório, com vistas a aperfeiçoá-lo. Lembrando que todas as mudanças se relacionavam com a MP. Nenhuma mudança era matéria estranha do que estávamos discutindo naquele momento. Aliás, é interessante resgatar um pouco a história do marco regulatório, para que fique claro porque a necessidade de prorrogar sua vigência e ainda promover alterações em alguns. Oriundo do PLS 649 de 2011, de autoria do senador Aloysio Nunes, o projeto tramitou por 4 comissões do Senado, sendo que em 3 delas foi relatado pelo então senador Rodrigo Hollenberg. Aprovado no final de 2013 por essa casa, seguiu para a Câmara dos Deputados, onde de forma surpreendente teve uma ação, o que não é usual para aquela casa e mais usual para o Senado, teve aprovação em 5 meses, tramitou e teve aprovação em 5 meses na Câmara dos Deputados. Muito, inclusive, por pressão das organizações da sociedade civil que queriam ver esse marco aprovado. Era natural, portanto, que muitos deputados que abriram mão de promover alterações no PLS do Senado, atendendo aos apelos da sociedade civil para agilizar a sanção, quisessem fazê-lo através de emendas. E esse apelo das entidades da sociedade civil para que fosse agilizada a sanção, também levava em consideração que depois poderíamos retornar e discutir essa matéria, o que tinha sido acordado com o Poder Executivo, que daria um prazo maior para a implementação do marco, e discutir alguns ajustes para adequá-la ao cotidiano dessas instituições. A MP 658 foi um compromisso do Poder Executivo com essa Casa de prorrogar o prazo de entrada em vigor do marco regulatório exatamente em razão de alguns questionamentos e emendas que tinham da Câmara dos Deputados e principalmente que tinham por parte das entidades que vivenciam o dia a dia dos convênios com o poder público, tanto em nível federal, estadual ou municipal. E assim foi feito. A MP veio para cá e recebeu 59 emendas, sendo 57 de deputados e 2 de senadores. A maioria das emendas foi acatada integral ou parcialmente no PLV que apresentei,
porque justamente corroboravam as principais demandas de todos os segmentos envolvidos, senadora Lídice da Mata, inclusive de parlamentares da oposição. Está aqui o deputado Eduardo Barbosa, que participou de todo esse processo e dessa discussão na comissão mista da MP. Portanto, esse não é um tema partidário ou governamental, mas é um tema que interessa à sociedade civil como um todo. E seguramente foi por isso que nós aprovamos o PLV na comissão mista ao final do ano passado, por unanimidade, após termos buscado um entendimento que procurava contemplar a sociedade civil, as organizações religiosas, as entidades de representação municipal e ainda os órgãos do governo federal envolvidos, melhorando em muitos aspectos o projeto de lei de iniciativa do senador Aloysio Nunes, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. É evidente que novas mudanças e mais aperfeiçoamentos poderiam ser feitos. Porém, um acordo na Câmara de Deputados, que é o que tudo indica, o Senado vai chancelar hoje, infelizmente, entendeu por bem retomar o texto original da MP, que tão somente prorrogava em quase um ano a entrada em vigor do Marco Civil. Assim, é o Parlamento e a vontade da maioria da Câmara, que, aliás, quero dizer que não entendi aquela votação e aquela discussão, porque não foi discutido o mérito do PLV. A Câmara fez uma votação muito rápida, ao calor de uma discussão que estava mais entre oposição e governo do que necessariamente sobre as medidas que nós havíamos tomado aqui de maneira conjunta e que beneficiava as entidades da sociedade civil. Eu ouvi alguns pronunciamentos e, de fato, fiquei muito impressionada pelo nível e pela baixa qualidade de discussão que nós tivemos na Câmara dos Deputados. Chegou-se a afirmar, inclusive, senadora Lídice da Mata, Vossa Excelência, que acompanhou essa discussão e sabe da importância das alterações, que nós estávamos querendo ressuscitar nesse PLV o requerimento, o decreto da presidenta Dilma sobre os conselhos, o que é um verdadeiro absurdo. Para ter uma ideia, o que nós discutimos e votamos sobre os conselhos nesse Marco Civil foi exatamente para garantir que os conselhos setoriais, como da criança e do adolescente, do idoso, do meio ambiente, tivessem prevalência na definição dos projetos e dos processos que viessem a ser selecionados pelos ministérios, o que já acontece. Por que isso? Porque na lei original aprovada, na lei que foi aprovada por esse parlamento, os fundos que são geridos por conselhos e que fazem a seleção dos projetos ficavam numa segunda posição, porque a lei criou a necessidade de que cada órgão governamental tenha uma comissão de seleção para a escolha de projetos. Era um procedimento interno. Não era a intenção retirar o poder dos conselhos setoriais. Por isso é que a gente fez a adequação, porque estava dando um conflito, né? Estava dando a entender que o Poder Executivo queria tirar o poder dos conselhos setoriais na definição de projetos para a utilização dos recursos dos fundos setoriais através dessa comissão de seleção. E não era isso. Então, nós fizemos uma adequação. Eu fiquei muito impressionada, e para dizer a verdade, mal impressionada, com as colocações que eu ouvi na Câmara, de que nós estávamos aqui querendo recolocar na lei aquilo que era o fundamento do decreto da presidenta. Eu defendo aquele decreto porque em nenhum momento ele fere o parlamento, as instituições, mas não tem nada a ver com aquela matéria. E ainda assim, inclusive depois que foi votado na Câmara, eu procurei alguns líderes e disse, não tem problema, então vamos retirar esse artigo, vamos votar as demais alterações para que a gente garanta para a sociedade civil, para as organizações da sociedade civil, um avanço. Eu queria, senhor presidente, pela importância da matéria, falar de cada uma das medidas que nós tomamos na comissão mista, explicar por que nós aprovamos,
para mostrar o quanto esse projeto, esse PLV, avança. E gostaria muito, fiz um apelo, inclusive, ao senador Aloysio Nunes, que foi o autor do projeto, passei a ele todas essas modificações, fiz um apelo a ele para que a gente pudesse chegar a um entendimento e chegar a um entendimento com a Câmara, porque nós corremos o risco de poder chegar a um entendimento aqui. Ocorre que, se nós votarmos o projeto aqui com as alterações, se voltar para a Câmara e não tiver um acordo lá, ainda que nós tenhamos um acordo com a oposição aqui, a Câmara derrubar e nós não termos nem o benefício da prorrogação da entrada em vigor da medida. Mas eu queria aqui retomar alguns pontos que eu acho importante para esclarecer esse plenário e para esclarecer a sociedade. Primeiro ponto que eu acho importante, sobre a prestação de contas parcial. Para a liberação da parcela posterior de um convênio, a lei prevê a necessidade de concluir a análise da prestação de contas da parcela anterior, até aí está correto, e de checar todas as condições de habilitação novamente da entidade para receber a segunda parcela. Não é racional que a gente exija isso das entidades. É racional que a gente exija a habilitação novamente para um novo convênio, mas não para a liberação da segunda parcela. A entidade já está habilitada. Ela precisa fazer a prestação de contas daquela parcela. Se tiver um novo convênio, aí sim ela fazer a habilitação. Nós estamos sendo mais rigorosos com as entidades do que com um contrato com uma empresa, com a contratação de um serviço de empresa. Está aqui o deputado Eduardo Barbosa, que é um representante de entidades, que esteve nessa discussão e sabe as dificuldades que as entidades têm, inclusive, de se submeter a essa situação. Se nós não exigimos isso de uma empresa, senador Cássio, se nós não exigimos isso depois que fazemos uma licitação, que é habilitação em cada parcela que nós estamos desembolsando, por que nós vamos exigir isso de uma organização da sociedade civil, que tanto colabora na implementação das políticas públicas? A outra mudança importante que nós fazíamos era a revogação do impedimento de tributos de natureza direta e personalíssima serem pagas com os recursos do convênio. Uma das grandes conquistas que nós tivemos na lei foi o reconhecimento expresso da remuneração da equipe de trabalho com todos os encargos sociais e tributos incidentes. Ou seja, aquele recurso do convênio pode pagar, sim, a remuneração da equipe e os tributos. Ocorre que tinha uma disposição na lei que restringia, dizia que não era possível pagar tributos de natureza direta e personalíssima. Então, a regra não deixou claro qual tributo se tratava. Se for interpretado que é a cota patronal, por exemplo, nós estaríamos onerando as entidades em 20% da folha de pagamento e não deixando que aquilo que foi aprovado na lei pudesse beneficiar essas entidades. Então, o que nós estávamos propondo para resolver esse tema e esse conflito? Exatamente revogar esse impedimento que tratava do tributo de natureza direta e personalíssima, para ficar claro. Obrigada. A outra alteração é a inclusão de cooperativas no conceito de organizações de sociedade civil. A lei conceitua as organizações de sociedade como sendo as entidades privadas sem fins lucrativos, sem definir o tipo societário, se elas são associações, fundação ou cooperativa. Ocorre que, para muitas políticas realizadas em parcerias com a sociedade civil, as cooperativas de inclusão produtiva, que distribuem sobras, como as sociais, cooperativas de catadores, extrativismo e egressos, são importantes para essas parcerias. Por isso, avaliamos que seria importante a inclusão expressa
desses tipos de cooperativas, apenas desses tipos de cooperativas, como possíveis parceiros do Estado, nos termos da redação já pactuada nas últimas LDOs. Por isso foi essa inclusão. Outra inclusão, a modificação de regras para atuação em rede. A lei reconheceu a execução em rede, o que foi muito comemorado, mas exigia que a lista de entidades fosse apresentada na celebração da parceria, o que dificultava a formação de novas redes. O que nós colocamos no PLV? Que a lista pode ser comunicada após 60 dias da celebração do termo. Além disso, a alteração da rede deveria ser previamente aprovada pela administração. Agora, a alteração determina que as mudanças na rede sejam feitas com liberdade pela própria organização e que apenas sejam comunicadas em 60 dias. Com a palavra, Vossa Excelência. Desculpa, é longo, mas eu acho que é importante esclarecer todos os itens. Eu vou demorar um pouquinho mais do que os 2 minutos. Fica à vontade. Por que isso é importante? Porque muitas vezes tem entidades que não conheciam os termos do convênio e, portanto, não poderiam se associar à rede para executar aquele convênio. Então, é importante que as entidades conheçam o termo do convênio e tenham um prazo para se associar em rede. Portanto, nós defendíamos isso. A questão do regulamento de compras. A lei exigia que o poder público aprovasse o regulamento de compras e contratações da entidade pela administração pública. Seria a mesma coisa que está impondo às entidades que elas fizessem a execução do convênio pelas regras da Lei 8.866. Então, não precisa de convênio, faz a aplicação direta. Nós não podemos exigir que o poder público aprove o regulamento. Nós podemos exigir, sim, e o decreto, nós queremos deixar claro no PLV, decreto que haja cotação prévia de preços, com exceção para os fornecedores singulares e únicos da prestação de serviço, para que a gente possa implementar a boa prática administrativa e criar modelos de regulamentação simplificada. Portanto, para facilitar, simplificar, sem deixar de fazer a fiscalização devida. A outra modificação que sugerimos foi a ampliação de metas e valores dos saldos e rendimentos. A lei previa a possibilidade de utilização de saldo remanescente dos rendimentos, apenas para ampliação de metas sem plano de trabalho com análise jurídica. Os rendimentos e saldo remanescente da parceria podem ser utilizados para ampliação de meta, mediante aprovação de ajuste do plano de trabalho. Foi incluída também a possibilidade de ampliação de valor da parceria para reajuste do valor ou para ampliação de metas por termo aditivo limitado a 25%. Nós consideramos termo aditivo para empresa privada, consideramos reajuste para contratos e metas com empresa privada. Por que nós não podemos fazer isso de uma forma fiscalizada, clara, para entidades do terceiro setor? Também a previsão de prazo prescricional para aplicação de sanção. O tema da prescrição é algo que permeia esse debate com frequência, porque geralmente há morosidade da administração pública em analisar as parcelas, que acaba por gerar muita insegurança jurídica. Então, o poder público não consegue analisar a prestação de contas e quem é penalizado é a entidade. Então, nós tínhamos que ter um termo de prescrição. Portanto, colocamos 5 anos contado da data de apresentação da prestação de contas finais, sendo a contagem interrompida com a prática de ato de cunho decisório. Portanto, nós fizemos isso de acordo com o que já se estabelece em outras ações que o poder público tem também ação, né? A alteração é no mesmo sentido da lei da improbidade administrativa.
Obviamente que esse tempo se suspende quando houver fraude. Portanto, há sim as exceções, mas nós não podemos deixar, senadora Alice, as entidades em situação difícil porque o poder público não cumpriu no prazo que devia o seu dever. Outra alteração, as regras de seleção. A União permanece exigindo 3 anos de existência prévia para as organizações da sociedade civil, mas foi flexibilizado o prazo para estados, Distrito Federal, 2 anos, e para municípios, 1 ano, sendo possível que o prazo dos entes subnacionais possa ainda ser mais reduzido na hipótese de nenhuma organização atingir o período mínimo exigido. Além disso, essa emenda retirou a restrição que vedava a possibilidade de inclusão de critérios que privilegiassem o desenvolvimento local. Consideramos esse ponto importante por conta do Sistema Único de Assistência Social e da municipalização da atividade de assistência. É importante, por isso, fazer isso, porque nós ouvimos os municípios e muitos municípios nos disseram que não têm entidades com tempo de 3 anos prestando serviços ou que precisariam ter entidades novas que pudessem participar dos editais. Agente político de poder das entidades municipalistas. A lei proibia que agentes políticos de poder e seus parentes, de até 2º grau de qualquer esfera governamental, fizesse parte da direção de organizações que quisessem parcerizar com o Estado. A emenda abriu uma exceção para as entidades de articulação federativa, que são formados por agentes políticos de poder por sua natureza própria, CONAGENS. E também houve um aperfeiçoamento das regras gerais. Para não restar dúvidas, nós adequamos a lei tal qual a disposição do antinepotismo da administração pública federal. A mesma regra utilizada para os agentes públicos federais, nós estamos colocando também para as entidades em relação à questão de parentesco, em termos de convênios. Aplicação da lei às estatais. Aqui também gerou um grande debate na Câmara dos Deputados. A lei previa sua implicação, a Lei 13.019, às empresas públicas e sociedades de economia prestadoras de serviço público. A alteração promovida pela MP delimita o universo das estatais e suas subsidiárias sujeitas à lei às dependentes do Tesouro, por tratar de recursos públicos arrecadados diretamente. Ou seja, tanto empresas públicas quanto sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômicas que sejam dependentes do Tesouro estarão sujeitas a esta lei. E somente se enquadram em empresa estatal aquelas que recebem do ente controlador, União, União, estados e municípios, recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, de capital, excluído no último caso aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Há emendas, inclusive, de destaque do PSDB na Câmara para suprimir o trecho dependente. Nós não achamos que seja correto isso, porque as empresas não dependentes não precisam se sujeitar a essas regras, posto que não se sujeitam a muitas outras, inclusive para a contratação com a iniciativa privada. Mas, inclusive, aceitaríamos, se tivéssemos tido a oportunidade de debater na Câmara dos Deputados com profundidade o que efetivamente nós estávamos propondo, aceitaríamos esse destaque para fazer um acordo. Mas sequer tivemos condições de fazer um debate sobre o objetivo do PLV. A outra situação era a aplicação da lei à saúde, um acréscimo de hipótese de não aplicação da lei à saúde. Para o Ministério da Saúde, a lei não atendia às suas necessidades, especialmente por não ter hipótese de dispensa para chamamento público nas contratualizações do SUS e por proibir a realização de obras, que é algo típico de suas parcerias, como, por exemplo, santas casas e hospitais filantrópicos.
Ou seja, se nós tivermos contratualização do SUS, muitas vezes se dada fundo a fundo, teria que se submeter a um chamamento público, o que hoje a gente não tem já com essas entidades do SUS. Nós não fazemos contratualização de chamamento público para entidades prestadoras de serviço de saúde. E, por exemplo, o serviço de saúde ou os convênios com as santas casas, com os hospitais filantrópicos, prevêem sim obras. Inclusive, nós fizemos e tem muitas obras que são necessárias para a gente ampliar os atendimentos dessas instituições, que são tão necessários para melhorar os serviços de atendimento à saúde da população. A lei também não engloba as demais exceções do Ministério da Saúde na égide dos convênios. Exemplos, atendimentos da exigência de 3 anos de existência de experiências das organizações da sociedade civil para a celebração de parcerias e possibilidade de celebração de parcerias que estejam omissas no dever de prestar contas, que tenham descumprimento injustificadamente do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria, ou tenham incorrido em desvio de finalidade na aplicação dos recursos. A MP excluiu a aplicação da Lei 1319 para o SUS, ponto importante que não era só defendido pelo Ministério da Saúde. Aliás, nós fizemos isso no PLV através de uma emenda do deputado Antônio Brito, do PSDB da Bahia. Portanto, não foi uma proposição de governo e não tinha aqui nenhuma intenção partidária, mas era, sim, fazer com que a gente pudesse garantir a prestação de serviços de entidades, principalmente como as Santas Casas de Misericórdia, que hoje são importantes no atendimento à saúde. Então, volto a ressaltar aqui o que eu acolhi no PLV, que foi para a Câmara dos Deputados, foi uma emenda do deputado Antônio Brito. Dispensa de chamamento. Um acréscimo de novas hipóteses de chamamento, de dispensa de chamamento público. As 3 hipóteses para as quais a lei foi aprovada inicialmente não serviam aos serviços de natureza continuada de saúde, educação e assistência social. O argumento aqui é que importa prever uma hipótese que permita dispensar o chamamento nesses casos por conta da lógica de continuidade de prestação do atendimento direto ao público, que não pode ser interrompida, e de territorialidade para atender a demanda local, considerando como controle a chancela prévia do gestor local da política, a partir dos sistemas federativos importantes, como é o SUAS e o Sistema de Educação. Um ponto importante aqui para o deputado Eduardo Barbosa e para as APAES. De novo, quero dizer aqui que acolhi essa modificação por uma emenda do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB, e por solicitação da Federação Nacional das APAES, porque prestam serviço de natureza continuada. Não se pode, a cada convênio, fazer um chamamento público. Por isso que nós fizemos um apelo para que essa emenda fosse aprovada, e foi aprovada por unanimidade na comissão. Também o acréscimo de novas hipóteses de chamamento público para emendas de parlamentares. Não tem como fazer chamamento público quando a emenda do parlamentar é dirigida a uma instituição que pode conveniar com o poder público, como é o caso de entidades filantrópicas, das Santas Casas, de hospitais. Então, não podemos admitir a emenda parlamentar. Então, temos que tirar ou proibir emendas parlamentares direcionadas a entidades, como foi o caso, senador Luiz Henrique, que Vossa Excelência apresentou, por exemplo, emendas para beneficiar o Balé Bolshoi. Além de uma outra emenda que acatei de Vossa Excelência, que quero falar aqui, mas essa também, se continuasse a redação da lei como estava, também impediria que Vossa Excelência pudesse oferecer uma emenda com esse objetivo. Exclusão da vedação da realização de obras por meio de parcerias. Obviamente que há uma preocupação grande na realização de obras,
mas tem obras que são necessárias à execução do próprio contrato, como, por exemplo, a ampliação da entidade, do espaço da entidade para que ela possa atender aos serviços e ao objetivo do convênio. E a lei proibia obras em geral. Nós fizemos uma alteração, porque se a obra tiver relação direta, exclusiva com o objeto da parceria, nesse sentido, para adequação do espaço físico, nós poderíamos aceitar. A outra alteração na lei trata-se da regulamentação de que o diretor e conselheiro da OCIP, que seja servidor público, só pode ser remunerado se licenciado e sem remuneração do órgão de origem. Portanto, fizemos essa alteração para que pudéssemos ter servidor público, desde que não tenha a sua remuneração e ele esteja contratado, poder servir à entidade. Regras de transição, um aperfeiçoamento das regras de transição para o encerramento. Os convênios continuarão a ser regidos por suas próprias regras até que terminem. Na lei aprovada, as prorrogações só poderiam acontecer de ofício, quando do atraso de parcela pela administração pública, desde a data da promulgação, o que antecipava a vigência da lei. Este artigo foi objeto da MP original e que depois sofreu mais um aperfeiçoamento, sendo a proposta do relatório de que os convênios firmados com prazos indeterminados sejam repactuados ou rescindidos em até 1 ano para que todos migrem para o novo regime. A CGU concordou com esse ponto. E alteração do prazo da vigência da lei. 360 dias para a União, Estados, Distritos Federais e municípios, o que dará dia 27 de julho de 2015 e 1º de junho de 2016 para os municípios com menos de 20 mil habitantes. Esse foi um pedido da Confederação Nacional dos Municípios, feito na audiência pública, até para que a gente pudesse compatibilizar o período de vigência da lei com o ano civil. Os municípios maiores, o Estado, a União, conseguem se adequar à lei na metade do ano civil, mas os pequenos municípios têm mais dificuldades. Exigências estatutárias das organizações religiosas. Exigência exceção de exigências estatutárias para organização religiosas. As organizações religiosas têm um tipo societário específico no Código Civil e solicitaram que as exigências estatutárias feitas às demais organizações não as afetem. Objetivos, Conselho Fiscal e dissolução. É um ponto importante para o coletivo interreligioso. Sabemos que tem dificuldades, mas nós poderíamos ter chego a um bom entendimento na Câmara se pudéssemos ter conversado e ter discutido. Assim também incluímos, como uma emenda apresentada pelo senador Luiz Henrique, as entidades que são objetos de convênios, de acordos internacionais, para que fossem dispensadas de chamamento público e pudessem ter acesso a convênios quando isso acontecesse, principalmente por uma indicação de emenda parlamentar, como foi o caso da indicação do senador Luiz Henrique para o Balé Bolshoi. Senhor presidente, eram essas as considerações que eu queria fazer. Queria lamentar muitíssimo como se deu o debate e a discussão na Câmara dos Deputados de forma equivocada, como se nós quiséssemos beneficiar as entidades, liberar a fiscalização, dizendo que as entidades poderiam fazer tudo e de qualquer forma. Não é verdade. O que está no PLV mantém a fiscalização, o rigor, apenas adequa a muitas situações que são o cotidiano e a realidade da administração pública e dessas entidades. E quero dizer aos senhores senadores e senhoras senadoras, a lei que hoje vigora, ela é mais crítica com as entidades,
ela chama mais as entidades à responsabilidade, é mais perversa com as entidades que a legislação que nós temos para regular os contratos com a iniciativa privada. Portanto, seria de bom tom que nós fizéssemos essas adequações, porque as entidades a que nós estamos nos referindo aqui são entidades que executam políticas públicas. E o Estado brasileiro e essa Casa tem que lembrar que muito antes do Estado ter políticas públicas estruturadas, essas entidades davam conta de atender às demandas da sociedade. Quando o Estado não tinha política pública para a pessoa com deficiência, eram as APAES, as escolas especiais que atendiam a família. Quando o Estado não tinha uma política de saúde estruturada, eram as entidades filantrópicas, as santas casas, que estavam atendendo, assim como qualquer outras áreas da assistência social. Porque é muito jovem, vamos ter claro isso, é muito jovem a intervenção do Estado em políticas públicas estruturadas, e data da Constituição de 1988. Portanto, o que a Câmara dos Deputados fez com as organizações da sociedade civil foi um total desrespeito pela forma como discutiu e pela forma como votou. Eu não me considero aqui em condições de pedir para o Senado da República votar o meu PLV, porque o medo que tenho, senadora Lídice, o medo que tenho é que, em votando o PLV, mesmo com algumas alterações, e sei que o Senado tem essa sensibilidade, nós corremos o risco do projeto, em voltando para a Câmara, ser rejeitado. E o problema é que aí nós vamos perder algo que é importante também para as entidades, que é a prorrogação do prazo para a entrada em vigor do marco regulatório, porque muitas entidades estão se adequando. Sinceramente, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é uma situação muito difícil e muito triste para mim, como relatora desse PLV. É fazer a defesa desses pontos, mas ao mesmo tempo entender que esse Congresso Nacional não teve a clareza necessária, a Câmara dos Deputados não teve a clareza necessária, e mesmo aqui alguns setores com quais eu conversei antes de discutir a matéria na tribuna não têm a clareza necessária para que a gente possa votar e avançar. Então eu sinto enormemente que o esforço que nós fizemos em conjunto com essas instituições, em conjunto com as entidades e com parlamentares, volto a repetir, de todos os partidos, não é um relatório que atende a parlamentares do PT, não é um relatório que atende a parlamentares ligados ao governo ou ao governo, atende a todos os parlamentares que têm militância com as entidades do terceiro setor, com as entidades da organização e organizações civis. Atende a todos, inclusive parlamentares da oposição. Então, lamento profundamente que a gente tenha que votar hoje apenas a MP do modo como ela veio do Executivo, depois de tantas tratativas e acordos construídos e que não foram recebidos e não foram honrados na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, senhor presidente.